Meus queridos, hoje são festa santa, é o primeiro dia dos 7 dias dos pães asmos. Nós vamos começar aqui com o chofar. Momento, por favor. Meus amados, muito bom domingo! Eu tinha esquecido já. Um forte abraço aos que não me conhecem, meu nome é João. Muito bem-vindo, então, ao segundo dia, à segunda noite e segundo dia que o Senhor está morto, ou seja, se o sol aí já desceu na sua cidade. O nosso ainda está alto, meio-dia agora, mas eu coloquei 2 noites, 2 dias, já contando com a noite do domingo. Então, seja muito bem-vindo esse dia. E esse dia também, ele é o dia de oferta de movimento. Eu vou colocar aqui o calendário. E o calendário fala, aqui está sábado e o domingo, a oferta de movimento. Nós vamos ler aqui as escrituras. Então, Jesus no nosso ano morreu sexta-feira à noite, então tem uma noite, então tem um sábado, que é de dia e de manhã, então nós temos uma noite aqui, adiciona mais uma noite, 2 noites e um dia. E nós estamos aqui no domingo, que são 2 dias e 3 noites, né? Uma noite, 2 noites, 3 noites é hoje. Não, é claro, eu estou incluindo essa noite do domingo, né, mano? E 2 dias, Jesus vai ressuscitar 3 dias e 3 noites, de acordo com ele mesmo, tem falado antes do pôr do sol de segunda que está. Né? Então, não é porque tá escuro, tá, queridos? É quando o sol desce, porque o sol desce, ainda fica aquele vermelho, aquele clarão no ar, aquelas coisas todas, né? Mas, seja como você quiser incluir isso aí, o dia para o Senhor é do pôr do sol ao pôr do sol, né? Então, antes do pôr do sol, no pôr do sol da segunda-feira, Jesus ressuscita, porque se ele ficar segunda-feira à noite morto, vai ser 4 noites, e ele não ficou 4 noites no coração da terra, então vai ser antes do sol desaparecer de segunda-feira, ele ressuscita exatamente com 3 dias que ele morreu, 3 dias e 3 noites anteriormente. Já no tempo, a gente vai ler aqui, então isso aqui é oferta de movimento. Vamos ler aqui o que fala a oferta de movimento. Levítico 23, 4 a 11 fala: essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que eu convocarei no seu tempo determinado. 14º dia do ano é a Páscoa. E no 15º, ou seja, no dia seguinte, é a festa de 7 dias, onde comereis pães asmos. Aqui está a minha esposa, a gente já tem muito, muito tempo. Aqui o pãozinho asmo que ela fez. Muito gostoso. É duro, né? Não tem fermento, você não pode ter fermento. E nós vamos fazer, já tem mais de 30 anos que eu e minha família a gente faz isso, né? A gente come pães asmos nos 7 dias da festa, para lembrar que foi nesse tempo que o Senhor tirou, como foi falado aqui depois, o povo dele do Egito. Como tá gostoso, né? Não tinha irmã, tem muitas irmãs, até irmãos que fazem pão assim. A minha esposa agora faz um pão, já na primeira vez que ela fez, seu bem duro, agora ela já sabe fazer macio, fazer grandão, então já está especialista mesmo nesses pães asmos. E é uma delícia realmente, viu, Márcio? Eu vou parar de comer aqui. Mas olha o que acontece na semana dos pães asmos.
Falou o Senhor a Moisés, fala ao Israel, quando houverdes entrado na terra que vos dei, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Aqui está o sacerdote. Então, como o Senhor tem falado aqui, você seguindo aqui no versículo 11, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado. O sacerdote o moverá. Então, o dia seguinte ao sábado é o domingo, que é hoje. O sumo sacerdote vai mover aqui. Então, nesse tempo aqui, o sumo sacerdote, ele tinha de cortar as primícias do campo e levar ao Senhor, não era levar ao Senhor, porque antes disso, o povo de Deus não podia comer os frutos. Eles tinham de esperar até o sumo sacerdote levar as primícias da colheita para ser aceito pelo Senhor. Depois eles podiam colher e até comer também isso. Então, isso que está acontecendo hoje é a oferta de movimento, não é necessariamente um dia santo. Entretanto, esse é o dia em que o Senhor subiu aos céus. Note, por exemplo, que, como fala em João 21, 17 e 19, você vê que Maria Madalena foi lá ver ele, e ele não estava aqui, ele não estava aí. Olha só, é mesmo, né? Isso aqui é a sepultura dele. Ela chegou aqui e ele não estava lá. Ela correu para os irmãos, avisaram, o Pedro e o João foram lá ver, etc, etc. E depois ela voltou e ela chorando, Jesus apareceu para ela aqui no jardim, nesse jardim aqui mesmo, onde estamos aqui. Ela foi tocar nele e fala, não toque em mim ainda, porque eu não subi ao meu pai. Ó, muito interessante isso, não perca isso, tá, Márcio? Não subi ao pai, porque... Aí por que que não? Vamos olhar aqui novamente. Por que que ele não subiu ao pai? Vamos olhar aqui novamente. Ele morreu aqui no nosso ano, né, mano? No nosso ano, no ano dele foi a mesma coisa também. A gente pode fazer até aqui. Vamos olhar o ano dele primeiro. Ele morreu quarta-feira à noite. Quando deu quarta-feira à noite, ele morreu. Aí quinta-feira foi um dia e uma noite. Né? Quinta-feira, aí depois quinta-feira à noite foi 2 noites e um dia. Sexta-feira foi 2 noites e 2 dias. Vai adicionando aí, queridos. Sexta-feira à noite foi 3 noites e 2 dias. Então, quando foi sábado de manhã, ele morreu quarta noite. Quando foi sábado, quando foi o dia de sábado, deu 3 noites e 3 dias. Então, Jesus ressuscitou antes do pôr do sol do sábado. Porque se o pôr do sol, se o pôr do sol tivesse caído no sábado, ia ser 4 noites. Então, ele foi ressuscitado quando o sol estava já saindo do horizonte, sabe, no sábado. Estava caindo do horizonte. Ele foi ressuscitado, porque se o sol tivesse caído, ia ser 4 noites, mas ele foi antes, ele foi ressuscitado sábado, antes aqui da luzinha do sol desaparecer, e é por isso que quando Maria foi ver ele no primeiro dia da semana, que foi domingo, ele já tinha sido ressuscitado na noite anterior, no domingo, foi bem cedinho no domingo, ele já tinha sido ressuscitado, e quando ela foi agarrar ele, né, abraçar ele, ele falou, não, me toca ainda, porque eu não subi ao Pai, porque o Senhor, ele estava observando a oferta de movimento, ou seja, quando as primícias, ele é a primícia das primícias, forem levados para o nosso Deus Pai, para ser aceito. Então, ele não tinha subido no Pai, mas observe que no mesmo dia à tarde, ele deixou o povo dele, os apóstolos, encostarem nele, que ele já tinha visto o Pai. Então, isso aqui é o domingo. Então, no domingo, bem cedo, quando ela foi encostar nele, ele falou, não encosta em mim ainda, porque, então, aqui, quando é que o sumo sacerdote leva as primícias para o Pai? A gente não sabe, será que era 10 horas da manhã? Será que era 11? Será que é às 9, né? Nós sabemos que domingo bem cedinho, ele não tinha subido no Pai ainda, mas ele já tinha ressuscitado. Mas ele não tinha subido ao Pai ainda. Sim, amados, ele subiu, eu acredito que exatamente, tá, para os irmãos cientistas, que entendem isso mais do que eu, exatamente quando era de costume para o sumo sacerdote levar as primícias ao Senhor, ao Deus Pai, chamado de oferta de movimento. Isso tinha de acontecer, isso acontecia cada ano, cada ano. Então, quando chegou a hora do Jesus aparecer perante Deus Pai, ele apareceu perante Deus Pai, depois ele voltou na terra, aí o pessoal podia encostar nele. No nosso ano,
Isso vai acontecer, isso vai acontecer em segunda-feira, quando ele for ressuscitado. Mas, então, isso aqui, então, aqui nós estamos, hoje a nossa oferta de movimento, que é o dia de domingo, ou seja, um dia depois do sábado. Eu acredito que hoje, não era terça-feira, eu falei errado. Hoje o Senhor está subindo ao Senhor, ele sobe no domingo depois do sábado, mas aqui no nosso ano, né, Mate? É que ele ressuscita segunda-feira, 3 dias de noite. Vou deixar isso mais depois falar sobre isso. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só isso mesmo que eu tenho que falar aqui dele sendo ressuscitado. Hoje é o mover do Senhor, a oferta de movimento, onde todos o Senhor, todos os filhos de Deus que aceitam o Senhor como Deus são levados ao Senhor para ser aceito pelo Pai. Vou mostrar também outra analogia que o Senhor tem feito, né? A gente está comemorando o Senhor. Mas se você está nesse canal e você acredita que Jesus está falando aqui, as coisas que ele fala que ele está vivendo dentro de você. Então, eu fiz esse videozinho aqui, mas você fala, o que Jesus está fazendo agora, nesse exato momento? Ele ainda está no inferno, ele não foi assustado ainda, né? Então, tem esse videozinho aqui, que mostra, ele mandou até esse vídeo para mim, os irmãos fizeram, uma pessoa fez, né? Esse videozinho, ele indo no inferno, para pegar as chaves que Satanás roubou de Adão e Eva. Mas antes de eu tocar o videozinho aqui, amados, que esse vídeo vai mostrar que é a vocês, note Salmos 23, que fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, versículo 4, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então você vai ver o Senhor, ou seja, você, porque ele vive dentro de você, andar no vale da morte e esses demônios não vão poder encostar em você, tá? Salmos 91 fala, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Vai ser exatamente isso que você vai ver nesse videozinho aqui. Não por causa, não por causa de nós, mas por causa daquele que vive em nós. Então está aqui o Senhor. Não sei se eu consigo fazer isso aqui maior. Vamos ver aqui. Então, vamos tocar aqui. Não está tocando.
Excelente. Domingo, então, Marco. A gente fica aqui até a próxima e nós vamos aí. Eu estou segurando os vídeos que nós fizemos ontem, né? Porque eu queria passar isso aqui primeiro. Eu vou passar primeiro os 3 dias de noite até a ressurreição de Jesus. E nós vamos voltar aí no nosso esquema normal. Fica na paz, amor, nosso Deus. Deus abençoe você, sua casa, seus amigos, seus pets. E eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, Pai. Muito obrigado por isso que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por sempre estar conosco. Muito obrigado por nos guiar no teu amor e na tua paz. Ajudai-nos, Senhor, a conhecer o teu amor e a tua paz. Ajudai-nos a saber que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, e não existe nenhum outro. Mas que nós, o Senhor venha e nos guie, o Senhor, como você está guiando cada um de nós em velocidade diferente, em todo mundo conhecer que o Senhor fez tudo por nós, e está em nós, e sempre estará em nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, teu carinho. Muito obrigado por, Pai Abba, o Senhor tem enviado Jesus para nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai Abba, e agora o nosso Senhor Jesus restaurou nós todos ao Senhor, como Ele falou na cruz, está terminado, está consumado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela humanidade. Muito obrigado, Senhor, pela tua bênção sobre nossas famílias, nossos amigos. E logo, logo brotar do Senhor nos filhos. E o Senhor vai tirar todos aqueles que acreditam no Senhor fora dessa terra. Ninguém vai entrar aqui na época da grande tribulação, quando o anticristo vai vir. Muito obrigado, Senhor. Ajudar-nos a entender o Senhor, ajudar-nos a compreender o Senhor, ajudar-nos a saber o que é o amor, Senhor. Porque a igreja tem falhado em ensinar o teu amor ao mundo, como o Senhor mesmo tem falado isso. Então, ajuda-nos a ensinar o teu amor ao mundo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Eu falei em amor, lembrei a mensagem que a irmã mandou para mim aqui, né? Nós recebemos o amor, ela escreveu que nem João 3,16. O amor me amou. Fica na paz, querido. Tchau, tchau. E nós vamos terminar agora com outro shofar, que é um dia santo, também é um dia muito, muito importante que o Senhor foi apresentado ao nosso Deus Pai Abba. Tchau, tchau.